Olá, amigos do YouTube. Aqui estamos nós mais uma vez para mais um estudo sobre a espiritualidade. E hoje o assunto que eu estou trazendo para vocês é sobre a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico na visão espírita. Doenças e transtornos mentais na visão espírita. Ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Vamos começar falando pela ansiedade. Ansiedade é considerada por muitos estudiosos como uma doença do século 21, né? Muitas pessoas se reconhecem ansiosas nos dias de hoje e se sentem refém dessa doença, né? O que diz o Espiritismo sobre a ansiedade? Emmanuel, mentor espiritual de Chico, ele cita a ansiedade como um dos piores corrosivos da alma. Corrosivo este que vai minando nossas forças de realização no presente e que cria estado de desequilibrados que nos levam a atos precipitados. O que é a ansiedade, então, na visão espírita? Segundo a visão espírita, por exemplo, a ansiedade se caracteriza pela inquietude do espírito que se encontra em desequilíbrio. Como tratar a ansiedade segundo o Espiritismo? No que tange à parte orgânica, é apontado como maneiras de controlar a ansiedade a meditação, exercício de respiração, a prática de esporte que libera endorfina, que causa sensação de bem-estar e dever cumprido, relaxando assim os nervos, e a terapia, que seja essa psicanalítica ou alternativa holística, sempre busque ajuda de um profissional especializado. Gente, quem conhece uma pessoa ansiosa, né, sabe que é muito difícil de lidar e nem sempre a gente consegue sair dessa situação sem ajuda de um profissional. Então, se você tem algum problema, busque ajuda. Aceite que você precisa de ajuda e busque por um profissional. Quem tem ansiedade tem medo do futuro. A telefobia pode ser descrita como um medo que algumas pessoas sentem de fazer planos para o futuro. Não se trata de uma doença propriamente dita, mas de uma característica, um traço de personalidade que pode tomar proporções exageradas em decorrência da própria ansiedade. O apego ao passado ou futuro pode facilmente voltar quando não se está focado nos seus pensamentos. Prestar atenção nos seus pensamentos, para praticar atenção plena, lembrar-se sempre de se manter no presente. Fazer terapia, ser autêntico, desapegar-se de seus ressentimentos, são conselhos que a gente está dando. O que fazer para controlar a ansiedade, diminuir as crises e controlar os pensamentos negativos? Aprenda a meditar, pratique exercícios, treine a respiração, distraia-se quando preciso, invista na socialização, revise sua rotina, controle seus pensamentos e priorize o sono. Nós sabemos que a socialização, as amizades nos ajudam muito. Então não se isole, busque ajuda, tenha amizades. A socialização faz bem para qualquer um de nós. Poder desabafar, colocar aquilo que está acontecendo, às vezes a gente não vai precisar nem de terapia se isso está no início. Mas devemos tomar muito cuidado, né? Porque é uma síndrome que ela, controlada, ela é normal ter ansiedade. Mas quando ela é exagerada,
ela se torna uma doença para a gente, né? Qual o poder da ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do corpo, manifestando-se através dos sentimentos de tensão, preocupação, por vezes medo. Esse estado emocional mental, em níveis moderados, é benéfico e até essencial para preparar-nos para os desafios adversos, né? Os principais sintomas da ansiedade: problemas digestivos, modo de eventos sociais, medo, né? De estar em ambiente com muitas pessoas, sensação de constrangimento, crise de pânico, medo, gente, flashback, viver no passado, vai e volta, aquela memória fixa, né? Comportamento compulsivo e ataques de dúvidas. Como acalmar uma crise de ansiedade forte, né? Encoraje a pessoa em crise de ansiedade a respirar profundamente para quebrar o ritmo da respiração ofegante e promover o relaxamento muscular, bem como a desaceleração do pensamento. Você pode primeiro instruí-la a inspirar fundo e expirar. Inspirar e expirar longamente pela boca ou pelo nariz repetidas vezes. Banho de ervas para ansiedade. Existe sim. Além da camomila, também sabemos que é um ótimo chá, né? Ele é ótimo para o banho e também para a ansiedade. A lavanda também, o chá de lavanda também é uma forma alternativa de banho para acalmar. Chás e remédios caseiros naturais para a ansiedade. Como eu disse, chá de camomila, muito conhecida para ajudar a acalmar. A camomila é uma planta que auxilia diretamente na melhora dos efeitos da ansiedade. Chá de lavanda, chocolate amargo ajuda e chá de erva cidreira. Não podemos esquecer que indicação de chás também tem que haver um controle. Precisa saber se a pessoa ela não é alérgica a algum tipo de erva, porque não é porque é chá, porque é natural que é bom. Às vezes a pessoa pode ter um processo alérgico. Chá de erva cidreira, eu sei que se eu tomar uma quantidade assim um pouquinho maior, meu fígado pega feio. Então, cada pessoa tem um organismo, né? Mas eu tô passando para vocês algumas alternativas. Quais os tipos de ansiedade? Entre os principais são o transtorno de ansiedade generalizada, que se torna o transtorno do pânico, gente. Ansiedade social, obsessivo, compulsivo, pós-traumático ou de ansiedade de separação e as fobias. Quando a gente lida com algumas frustrações da vida, quando alguma coisa, nós colocamos expectativa demais em alguns resultados, no relacionamento, no trabalho, seja ele qual for, e nos decepcionamos, nem sempre estamos preparados para aceitar. E aí, o que acontece? A tristeza, né? A síndrome do pânico, o medo, e a gente começa a ter mais problemas de ordem emocional e mental. Justo é desejar firmemente a vitória da luz. Busque a paz com perseverança, discipline-se para a união com os planos superiores. Insistir por sintonizar com as esferas mais altas. A nossa conexão espiritual. Como vencer essa ansiedade? Na Bíblia, nós encontramos Mateus, que diz assim, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo apresenta uma alternativa para vencer a ansiedade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Este é um ato de fé. Buscar primeiro o reino e depois a justiça, e que as demais coisas serão acrescentadas, né? O que Jesus falou sobre a ansiedade no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, 23, 34, diz isso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
o que é a depressão no mundo espiritual. Nós sabemos que o medo, a insegurança, ele gera também a depressão. Então são doenças como a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico, elas trabalham praticamente ali, junto. Uma coisa começa com uma, vai desencadeando outra e outra, né? Agora, a depressão, né, vista, né, no mundo espiritual, a depressão tem a ver com a incapacidade de trabalhar as boas emoções. Nós temos muito pensamento negativo. Então, se a gente não trabalha com os pensamentos positivos, é mais difícil, é mais fácil que você desenvolva uma depressão, até porque o pensamento, ele gera uma energia, como nós já falamos, e essa energia atrai a energia semelhante ou igual a ela, uma energia ruim. E saber lidar com a aceitação, pois a não aceitação gera depressão. Se aceitar a dar limite às expectativas tão altas, né? E ressalta-se que especialmente o orgulho, a raiva, o ódio, a vingança, tudo a ver com a capacidade de perdoar e de se auto-perdoar. Gente, fica difícil, às vezes um relacionamento não dá certo, a pessoa, além dela ser, às vezes, abandonada, ela ainda se sente culpada. Olha que situação que a pessoa mesma ela se coloca. Nós geramos isso para nós. Nós esquecemos de ver o lado bom da vida, mas é muito difícil. Então aqui vão algumas orientações que eu estou passando para vocês. Tudo a ver com a capacidade de perdoar e se auto-perdoar. É muito fácil a gente perdoar o outro, mais difícil você se perdoar. Porque quando nós sentimos culpa, nós sentimos o peso e nós sentimos o medo, nós agimos dessa forma e nos adoecemos, né? Nós espíritas sabemos que tem ainda as causas exógenas, né? Exógenas, causas ambientais como estresse, problemas profissionais e familiares, perdas, no caso que eu falo, rupturas, né? De alguma forma, não é possível associar um evento obrigatoriamente a um quadro depressivo. Alguns acontecimentos podem deprimir algumas pessoas e outras não. Tem que saber como é que a pessoa trabalha a sua resiliência, como é que ela é a sua aceitação, né? Então, quando a gente aprende a trabalhar a aceitação em nós, a nossa resiliência mediante as dificuldades da vida, a superação, a gente se sente mais fortalecida. Essas causas são espirituais no sentido de seres que já desencarnaram ou que continuam vivos entre nós, os espíritos. Muitas pessoas culpam os espíritos pela causa da depressão. Não é que é o espírito que causa a depressão. Vamos entender. Eu tenho um problema comigo mesmo. Eu tenho um arcabouço mental. Eu tenho um arquivo mental trazido de existências passadas, onde eu trago as minhas fragilidades, as minhas frustrações, as minhas inseguranças, os nossos medos. E quando a gente começa a alimentar esses sentimentos, a energia que nós geramos, os espíritos afins com a mesma energia se aproximam de nós. Eles se aproximam porque são ideias e sentimentos e energias afins, como a gente fala, iguais. Depressão tem a ver com a incapacidade de trabalhar as boas emoções. Quanto alimentamos a culpa e o medo. É o que eu falei, é preciso trabalhar o perdão, o auto-perdão. O medo é necessário para não nos colocar em risco, mas em forma exagerada se torna uma doença. Ela é paralisante, o medo é paralisante. Por que não é certo falar que depressão é falta de Deus? Porque depressão não é falta de Deus, é uma doença neuronal caracterizada pela alteração de neurotransmissores no cérebro. Pessoas religiosas e não religiosas, qualquer um está propenso a ter uma depressão. Quem não lembra do padre Marcelo que teve uma depressão? Não é porque ele tem a ligação com Deus que ele não vai ter um problema de depressão. Tem que ver como está o seu emocional, como ele lida com certas situações, né? Vamos entender. Porque o corajoso não é aquele que não tem medo.
e sim aquele que controla o seu medo. Transtorno de ansiedade gera síndrome do pânico, e o medo ao extremo vem acompanhado de taquicardia, medo iminente de morte, sensação de que vai morrer. Há necessidade de buscar ajuda para tratamento. O que diz o Espiritismo sobre a síndrome do pânico? O Espiritismo coloca que uma das hipóteses para a síndrome do pânico seja um espírito obsessor. É lógico, você já começou alimentando o medo, a depressão, os pensamentos negativos. Você começa a demonstrar, não é o espírito que coloca para você, ele tira aquilo que está gravado em você. Ele tem essa facilidade de tirar de você esse sentimento porque já está ali. Ninguém colocou, é seu. Você vem com essa bagagem espiritual e você traz isso, essa fragilidade, essa dificuldade, esse medo, essa insegurança. Tudo isso está no nosso arquivo mental, né? Os vícios. Então, é mais fácil trabalhar em você aquilo que já é seu e que você tem, não é do espírito. É lógico que ele se aproveita, principalmente se foi um espírito que você possa ter prejudicado numa outra existência. Ele vai se aproveitar da oportunidade e da porta aberta que você abriu para agir em você. Então não podemos colocar toda a culpa só nos espíritos, né? E ele se aproxima por afinidade energética. Porém, há ainda outras 3 causas para o transtorno, segundo a doutrina. E você verá agora uma explicação, né, histórica para essa crença de obsessor associado a síndrome. É a própria origem do termo pânico. O medo gera essa situação para você. Então tem pessoa que vê até coisa, com medo ele vai criar, a mente cria. A mente é criadora, então é fácil. Uma explicação, né? Segundo a doutrina, muitos dos problemas de ordem psicológica e emocional podem também ter origem espiritual. Pode ser uma influência de um espírito? Pode. Não vamos dizer que não, mas ele vai aproveitar aquilo que já está em você. Ele não vai colocar nada que não está ali. Está em você, né? Então nós temos que trabalhar isso. Sendo decorrente de desequilíbrios, como eu falei para vocês, o arcabouço mental, né? A bagagem do próprio espírito. Vamos entender o seguinte: o espírito só usa aquilo que já está em você. Ele não põe nada que não está em você. Vários são os desafios reunidos nesse mundo material e imperfeito, que nos levam à balança entre o necessário e o supérfluo. No meio do caminho, pela busca de uma felicidade que nunca chega, tropeçamos em tristezas e melancolias. No século XX ficou conhecido como a depressão e das doenças ligadas ao humor. Nesta era, porém, moderna, em pleno século XXI, das grandes transformações tecnológicas, a ansiedade se torna cada vez mais presente no conjunto de doenças do vazio existencial, né? Do que nós estamos falando? Dando valor a tudo aquilo que é material e a busca para conquistar cada vez mais. Cuidado com a tecnologia. Ela está aí, mas nós temos que saber lidar com tudo isso e saber dosar e manter o equilíbrio. Esse estilo de vida, de ausências e distanciamento, está entre os fatores que podem desencadear crises. A aceitação de que estamos doentes é o primeiro passo para buscar ajuda, pois ninguém trata aquilo que não tem. Se eu acho que eu não estou doente, eu não vou buscar ajuda. Então admita. Se você perceber, cuidado. Todo suicida é um depressivo, mas nem todo depressivo será um suicida. Lembremos, fora da caridade não há salvação. E quando nós esquecemos as nossas dores para cuidar da dor dos outros, Deus cuida das nossas dores.
atropelei aqui. Só um minutinho. Como eu estava falando, quando a gente cuida do próximo, a gente esquece as nossas dores e elas são cuidadas de alguma forma com muito amor, porque a caridade é um ato de amor, né, ao próximo, aquilo que Jesus pregou, né? Como eu disse, né, buscar primeiro o reino de Deus, do céu. E as outras coisas te virão por acréscimo. Chegamos aqui. Eu falei do suicida, fora da caridade não há salvação. E é aí que entra a doutrina espírita como uma ferramenta de auxílio ao processo terapêutico, nos indicando um caminho de equilíbrio, proporcionando uma vivência positiva de bem-estar. O passe, levar a pessoa para tomar passe, tomar água fluida, gente, é um tratamento, mas não é a cura. Por meio da oração e do estudo dos princípios espíritas, pode-se encontrar um caminho para o alívio e o consolo do momento. O Evangelho de Jesus é o roteiro das nossas vidas. Temos que colocar isso para nós, né? O Espiritismo é a luz que nos permite seguir com segurança esse roteiro. Sendo assim, o Espiritismo é o consolador, permitido por Jesus e a sua onipresença aqui na Terra. Bom, gente, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre transtorno de ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico, que são as doenças do nosso século 21, pois é muito difícil quem não conheça uma pessoa que passa ou já passou por uma situação como essa. Hoje aprendemos um pouquinho mais e eu deixo aqui a paz de Deus para todos vocês e espero um novo encontro na próxima semana, pois essa semana eu demorei a gravar o vídeo, pois eu atravessei uma gripe muito forte e ela me impossibilitou de poder falar. Então eu atrasei os vídeos, mas agora estou postando para vocês, graças a Deus, já recuperada, pedindo ao Pai a bênção para todas as famílias e todos os lares, né? Que a nossa humanidade consiga sentir a luz do amor de Deus em seus lares, em suas vidas, servindo de guia e de caminho. O roteiro foi deixado por Jesus. Então vamos seguir o roteiro e o caminho que Jesus deixou através do Evangelho. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus